Boa noite, começa agora o Manchetes Online desta quarta-feira, 14 de maio de 2014, e estes são os destaques do programa de hoje. Sabesp vai começar a usar reserva emergencial a partir de amanhã. Só 8% das cidades brasileiras têm unidades para mulheres vítimas de violência. Organização Mundial da Saúde diz que consumo de álcool no Brasil é superior à média mundial. E Comissão de Saúde quer política pública para doenças raras. Para comentar os assuntos desta quarta-feira, estou recebendo os deputados Edson Giriboni, do PV, e Marco Aurélio, do PT. Vamos à primeira manchete de hoje. O uso da água do chamado volume morto começa amanhã, segundo a Sabesp. Com essa ação que vai bombear as águas que estão abaixo do ponto de captação das represas, o governo pretende assegurar o abastecimento de água na região metropolitana até março de 2015. Vou começar com o deputado Edson Giriboni, que veio da Secretaria de Recursos Hídricos. Ele está abusando do senhor nesse assunto. Mas o que é esse volume morto e se realmente o uso emergencial dessa água vai nos tirar, vamos dizer assim, dessa crise de abastecimento? Volume, o que é chamado, primeiro cumprimentar o deputado Marco Aurélio, é um prazer estar aqui ao seu lado junto com a Ana. O que é chamado volume morto? Na verdade, ele não é morto. Você tem a represa e você tem os pontos de captação que a Sabesp usa ali no sistema Cantareira. O volume morto é o volume que fica abaixo do volume da cota que você normalmente tem em termos operacionais. É um volume que fica abaixo. É a mesma massa líquida. Desse volume morto, você tem a descarga para a região de Campinas. Então, é uma massa líquida que fica ali. Você tem previsão de, com essa operação que a Sabesp está instalando, você utilizar aí até 180, 200 milhões de metros cúbicos desse volume que fica abaixo do mínimo operacional que tradicionalmente vinha sendo feito desde a implantação do sistema Cantareira. É mais caro? Não, não é mais caro. Você tem uma operação nova, que você... vai ter um custo. O investimento, a Sabesp está gastando em torno de 80 milhões de reais para montar a estrutura. Você vai ter um custo adicional de consumo de energia para tirar a água e bombear para onde você, para o ponto de captação. Então, isso não vai para a conta do consumidor? Não, não vai para a conta. Pelo contrário, né? A Sabesp adotou o sistema de bônus, né, para quem diminuiu o consumo. Então, não vai haver nenhum aumento o fato de utilizar o volume chamado morto, que é essa reserva estratégica que existe ali no sistema Cantareira. Você dá garantia, né, de não faltar água nesses próximos meses. A previsão é que isso possa se alongar até o final do ano. Todas as projeções que se fazem, olha, vai acabar em outubro, vai acabar em janeiro, vai acabar em dezembro. Previsões em cima de vários cenários. Você não sabe quanto vai chover daqui até outubro, novembro, se vai chover. Né, a vazão que está sendo liberada, você não sabe se é essa que vai permanecer até o final do ano. Você não sabe. Agora, a temperatura tem diminuído, que diminui bastante o consumo, então é uma variável também, outra variável é a temperatura, e a outra variável é a consciência das pessoas, que tem, a grande maioria das pessoas tem contribuído com a redução. No primeiro mês após o lançamento do bônus, 76% da população abrangida pela região do Cantareira diminuiu o consumo em relação aos últimos 12 meses. 37% diminuíram mais que 20%. Então, nós temos várias variáveis daqui até o final do ano. Então, qualquer projeção que você faça, projeções em cima dessas regras, disso. Mas, no mínimo, né, quer dizer, você mantendo as condições de hoje, sem chuva, com o consumo atual, com o volume que nós temos reservado, você chega aí até novembro, dezembro, com essa situação que nós temos hoje, sem faltar água à população. Olha, só para informar, ontem o nível do sistema Cantareira, que abastece 9 milhões de pessoas na Grande São Paulo, atingiu 8,6%. A gente está falando dos consumidores, deputado Marco Aurélio, mas não pode esquecer que a gente tem agricultura, né, que a gente tem indústrias, que dependem também desse abastecimento de água. O senhor acha que, usando essa reserva emergencial, podemos dizer que estamos fora da crise ou não?
Quero cumprimentar você, cumprimentar o colega Edson Geriponi, uma alegria. Primeiro programa, né, que a gente faz junto, né? Primeiro porque junto, você está voltando foi a agora. primeira vez, né? Voltando agora aqui para a Assembleia. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom, eu vejo o seguinte, que esse problema na verdade, uma falta de investimento que houve do governo do Estado por um tempo, aqui no Estado de São Paulo. Investimento tanto na captação, quanto também investimento no sistema de perdas, né? Porque hoje, quando se fala em falta d'água ou a necessidade de água, se nós conseguíssemos zerar as perdas que nós temos no sistema, esse problema já estaria resolvido, né? Então, nós temos a perda em torno de 30% a 35%, ou seja, a água tratada, cada 10 litros, o que chega lá é 6,5 litros. Então, nós temos um problema de perdas da Sabesp, e, na minha opinião, o governo do Estado de São Paulo não está tomando medidas duras por medo das eleições. Porque se acabar a água, faltar água ali na torneira da pessoa, ele pode trazer à tona uma questão do voto, né? Então, ele está segurando, usando o que se chama aí da reserva emergencial. Como é que é o nome? Reserva emergencial, que não é para usar, né? Não é para usar, não é à toa que tem o nome de morto, que é para ficar lá. Então, na minha opinião, está sendo proteladas ações que precisariam ser feitas por causa das eleições. Agora, para quê? Porque no tempo devido não foram feitos os investimentos necessários. E mais, vamos ter a Copa do Mundo, né? Então, na minha opinião, o consumo de água vai aumentar, porque nós vamos ter um grande número de turistas aqui no estado de São Paulo, então o consumo de água vai aumentar. Então, acho que a situação não é boa, é uma situação bem crítica e que o governo, me parece que ele está tentando fazer com que a explosão do problema só se dê depois das eleições. Deputado Geriponi, o governo está pensando nesse momento que vem a Copa do Mundo aí? A gente não sabe, né? Segundo previsões, são 600 mil turistas no Brasil. Não sei quantos virão a São Paulo. Isso aí vai significar o impacto no consumo de água. Pode aumentar, porque são várias variáveis. Lógico que julho nós estamos no inverno, a tendência é a temperatura cair, quando cai a temperatura, o consumo per capita. Então, são várias variáveis, né? Agora, a USP acabou de divulgar, e aí, contrapondo um pouco o que o deputado Marco Aurélio falou, esse tempo de recorrência desse ano hidrológico, o ano hidrológico começa em outubro, vai até setembro do ano que vem, e o ano hidrológico agora, de outubro de 2013 até março de 2014, tem um tempo de recorrência de 3.378 anos. Quer dizer, a cada 3.378 anos pode ocorrer uma vez, segundo o relatório técnico divulgado pela USP. Então, nós estamos vivendo uma situação totalmente atípica. Você fazer uma obra de engenharia de abastecimento com esse tempo de recorrência não existe no mundo, né? Então, o que a Sabesp fez, o deputado coloca a questão de perdas. A Sabesp vem num grande programa de redução de perdas, já reduziu nos últimos 10 anos em torno de 10%. A perda física da Sabesp hoje, porque você tem a perda comercial, roubo, clandestino, mas o que vale em termos de ter água ou não ter água é a perda física, é em torno de 20%, isso vem sendo diminuído ano a ano. E a Sabesp tem feito investimentos ao longo do tempo, quer dizer, a PPP do Alto Tietê, que começou em 2011, que está ajudando a abastecer a região do Cantareiro, foi a primeira parceria público-privada de saneamento no Brasil, iniciou mês passado outra parceria público-privada para trazer água do Vale do Ribeira para a região metropolitana de São Paulo. Tem o programa de redução de perdas em curso, inclusive com financiamentos internacional, programa de uso racional de água nos prédios públicos, que vem diminuindo significativamente. Então, nós temos um leque de ações que eu entendo que não é falta de planejamento. Vem sendo feito, o que existe é uma situação totalmente atípica, com tempo de recorrência de mais de 3 mil anos. O consumidor não quer que falte água, né, deputado? Por enquanto não falta, esse ano não deve faltar água. Então a gente espera que... eleições. Eu estou falando como engenheiro, o que nós temos de volume. Com a parte da técnica. Não, mas eu quero pegar... Agora, outubro começa o ano hidrológico. Então, o que se está se projetando? Você consegue sobreviver... Que as chuvas voltem. Volte à normalidade. E reabasteçam os a gente reservatórios. começa a ter um processo de recuperação, iniciando o ano hidrológico. Então, isso está sendo monitorado. A ANA tem sido uma grande parceira do governo do Estado de São Paulo. Aqui eu quero registrar a postura colaborativa da ANA. Queria agradecer
o doutor Vicente Andreu, que tem entendido essa situação, porque a delegação ali da operação do Sistema Cantareira é uma delegação compartilhada entre a ANA e o DAE, que é o órgão gestor da reclusividade. Eu não posso perder a chance, porque, como ele foi muito feliz na colocação, porque ele, além de um grande deputado, também é um grande técnico, quando ele faz as explanações dos estudos, e é verdade, veja que ele não citou, e é verdade que não deveria citar mesmo, a transposição do Rio Paraíba. No entanto, o governador Alckmin, ele vai lá na minha região e anuncia a transposição do Vale do Paraíba. Né? Por quê? Porque é mais econômico e porque tem menos problema político. Então, eu queria me somar ao deputado, porque as soluções dadas são essas, as técnicas. Não é a transposição do Vale do Paraíba como ele foi lá e anunciou. Quer dizer, então, esse anúncio que ele fez de fazer a transposição do Vale do Paraíba não é o que foi apontado pelos estudos feitos pelo próprio governo do Estado. Só para completar, não, mas é aqui, tem que responder. O plano da macrometrópole, que foi concluído agora em outubro do ano passado, tem várias alternativas. Uma das alternativas que se soma é essa possibilidade. Não está entre as 10 primeiras. Eu tenho relatório. Eu sei, mas é uma dos leques lá. Que é o fator de briga, né, com o Rio de Janeiro. É porque eu estou pegando estudo do próprio governo do Estado. Entendi. É uma das alternativas, mas não é para este ano, é uma coisa médio e longo prazo. Então a gente vai para a segunda manchete e vamos esperar, né, que não falte água em nossas torneiras. Falar um pouquinho sobre violência contra a mulher. Afinal de contas, eu tenho uma informação que me deixa muito triste. Dos 5.570 municípios brasileiros, menos de 200 têm abrigo para acolher a mulher vítima de violência. Vamos lá. Estudo do IBGE revela que praticamente todos os municípios do país prestam um serviço de assistência social, mas há deficiências no atendimento a populações vulneráveis, como jovens infratores e moradores de rua. Também, o atendimento especializado a mulheres vítimas de violência é restrito a poucos municípios. Os dados são do Suplemento de Assistência Social da Pesquisa de Informações Básicas Municipais 2013. A pesquisa aponta que quanto mais complexo o atendimento, menos prefeituras são capazes de oferecer o serviço. E a gente está falando de uma secretaria, deputado Marco Aurélio, o senhor foi prefeito de Jacareí e sabe que é uma secretaria que, quando se vota orçamento, não estou falando só de orçamentos municipais, mas orçamentos estaduais, recebe muito pouco. E essas ações dependem desses recursos. Como é que fica isso? Afinal de contas, a gente tem aí uma lei que está funcionando, que é a Lei Maria da Penha, que os casos aumentaram e, consequentemente, essas mulheres precisam de um atendimento adequado para retornarem às suas vidas com qualidade, né? Então, como é que fica essa situação? O que aconteceu no Brasil é que, embora se fale em municipalização de serviços, houve, na verdade, prefeiturização. Porque se passou o serviço para a prefeitura, mas não se passou o recurso, né? Então, quando você coloca um ônus deste para o município, você pega municípios pequenos, não tem condições de fazer estruturas para poder abrigar as vítimas, né? Então, qual que é a solução? A solução são equipamentos regionais. Sim. Né? Você pega, por exemplo, a região metropolitana do Vale do Paraíba. Quando nós votamos aqui na Assembleia, nós comemoramos. Por quê? Porque é um dos mecanismos que você pode resolver. Não dá para você ter um equipamento de abrigo, de acolhimento, de proteção em todos os 39 municípios do Vale do Paraíba. E assim cada região do estado de São Paulo, né? Então você tem que ter equipamentos regionalizados, de fácil acesso, claro, não pode ser muito distante do município de origem, e aí a mão do Estado, que contribua financeiramente para poder fazer essa política social. Porque se for para pensar para cada município ter o seu, não vai ter solução. Esse é um ponto. Agora, outro ponto é que hoje nós estamos discutindo de ter mais locais para abrigos de pessoas vítimas de violência. Queira Deus que no futuro se discuta o fechamento dessas casas pela falta de vítimas. Porque não é isso que a gente deseja, né? Infelizmente, o que a gente vê, eu como mulher fico muito triste, é que ao mesmo tempo que o Legislativo Federal se preocupou em aprovar uma lei, que os legislativos municipais e estaduais buscam mecanismos até de efetividade da lei, o judiciário não entrou na mesma velocidade. A gente vê que poucos são condenados
e os processos ainda continuam demorados. Ou seja, essa mulher continua sendo vítima de violência pelo próprio sistema da justiça. Né? Seria hora de fazer até, vamos dizer assim, deputado Giriboni, um mutirão, né, para a gente ver efetivamente a lei. Muita gente critica a Lei Maria da Penha, o problema não está na lei. Né? A lei é muito boa e exatamente os mecanismos colocados dentro da lei não estão funcionando. É uma evolução, né? Quando acontece muito de você fazer leis que elas acabam demorando para elas se tornar realidade em função das dificuldades operacionais. Mas eu acho que o papel do legislador é pensar de que forma você pode estruturar a legislação para melhorar a vida das pessoas. Eu acho que foi um avanço. Sim. A Lei Maria da Penha, sem dúvida nenhuma, foi um avanço significativo, chamando a atenção de um fato grave que ocorre no dia a dia. Agora, o que o deputado Marco Aurélio colocou é verdade. Eu, por exemplo, a minha região, são cidades pequenas, cidades distantes, cidades com uma receita per capita muito pobre. Né? Você pega lá o Alto Vale do Ribeira, né? Barra do Chapéu, Itapirapuã Paulista, tem cidade que não tem nem secretaria de assistência, você não consegue montar uma estrutura. Primeiro porque você também tem uma demanda, né? São cidades pequenas, você não vai montar uma estrutura para ficar esperando os fatos acontecerem. Uma demanda menor. Menor. Né? Então, e 24 horas, né? 24 horas. As prefeituras mal têm dificuldades para ter médico, para atender problemas de saúde. Tem cidades que têm dificuldade até para manter médico na sua cidade. Prefeituras que têm dificuldade para ter uma ambulância para transportar o doente em caso de... Essa é a realidade do país. Né? Então, a gente tem que avançar muito. Acho que uma notícia como essa chama a atenção de um fato grave, mas retrata as dificuldades que existem hoje nos municípios. Os municípios hoje são altamente penalizados. Marco Aurélio, deputado, foi prefeito. Fica muito pouco recurso na mão do prefeito. A grande maioria na União, um pouco, em torno de 25%. A gente falou até do repasse do ICMS ontem, né? Prefeitos sofrem com isso. Isso aí, é uma dificuldade das prefeituras. Vem cargo para a prefeitura, vem cargo, a demanda cada vez aumenta e não há uma proporção nos recursos e reflete, logicamente, na prestação de serviços de cada município. É bom salientar que a gente tem uma Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, que tem um disque denúncia, as pessoas precisam denunciar. Antigamente a gente falava que em briga de marido e mulher não se metia a colher, hoje temos que meter a colher sim, né, e fazer essa denúncia e torcer para que essas cidades, ou regionalmente, se preparem para atender essa mulher vítima de violência e seus filhos, porque muitas vezes a mulher aceita essa violência porque ela depende economicamente e emocionalmente do marido, né? E tem as crianças envolvidas nessa situação. Consumo de álcool no Brasil é superior à média mundial. Vamos lá, é o tema da nossa terceira manchete. Consumo de álcool no Brasil supera a média mundial e apresenta taxas superiores a mais de 140 países. Os dados são da Organização Mundial da Saúde, que alertou que 3,3 milhões de mortes no mundo em 2012, 5,9% do total, foram causadas pelo uso excessivo do álcool. O volume é superior a todas as vítimas causadas pela AIDS e tuberculose. Segundo a entidade, a bebida pode não só criar dependência, mas também leva ao desenvolvimento de outras 200 doenças. A gente tem uma pesquisa pior no Brasil que mostra que as crianças estão começando a beber cada vez mais cedo. Falava-se em 15 anos de idade, baixou-se para 12 e hoje tem criança aos 9 anos já consumindo o álcool. Que reflexão fazer? A gente tem hoje leis, vamos falar mais um pouco de legislação, a gente tem a lei seca, a gente tem a proibição da venda de bebidas ao longo de rodovias, a gente tem várias iniciativas para inibir, mas continuamos, né, sendo campeões e nada a comemorar nesse ranking, deputado Giriboni. O que está faltando? Consciência, a bebida não deixa de ser a porta de entrada de muitas drogas que existem. E somos campeões do consumo de crack também, foi a última pesquisa que foi mostrada recentemente. Uma coisa vai vinculando a outra, claro. Não necessariamente quem bebe vai usar droga. A droga é um consumo ilícito, o álcool, para maiores de 18 anos, é uma atividade normal. Então, você tem que se adequar a isso. É trabalho de conscientização. Alertar os riscos do álcool. Aqui, a Assembleia, no mandato passado, nós aprovamos uma lei, de minha autoria, para chamar a atenção das grávidas, que
as mulheres grávidas, quando ingerem álcool, ela pode afetar o desenvolvimento do bebê, o desenvolvimento do cérebro do bebê, provado cientificamente. Acabou tendo um veto no mandato passado pelo governo, pela questão de constitucionalidade, competência do governo federal, mas nós temos que estar sempre buscando. A Assembleia acabou de aprovar um outro projeto de minha autoria também, espero que seja sancionado pelo Executivo. Essa é uma questão jurídica, mas a Assembleia acabou de aprovar, está indo agora, subindo para o Palácio, obrigando nos cardápios dos bares, restaurantes e boates, constar advertências: se beber, não dirige. Então a gente tem que ir conscientizando, chamando a atenção das pessoas. Eu acho que o papel das famílias junto às crianças, os jovens, e eu acho que aí é a responsabilidade dos pais também de já conscientizar as crianças do risco da ingestão de bebida alcoólica. Então, é um trabalho nós como legisladores, trabalho de consciência e alertar, né? Quer dizer, não dá para o Brasil sempre ser um dos países melhores classificados nos rankings em más notícias. A gente quer ser... tem que trabalhar para o Brasil estar no topo do ranking de boas notícias. Né? Olha, tem uma informação interessante. A gente sabe que as mulheres estão bebendo mais também, né? Mudamos a nossa rotina, estamos trabalhando e acabamos trazendo junto com as coisas positivas as negativas, o fumo, né? E o álcool. Mas mesmo assim, a diferença entre o consumo masculino e feminino é profunda. Entre os homens a taxa chega a mais de 13 litros por ano, e para as mulheres ela é de 4 litros. Então, como é que fica essa questão de conscientização, deputado Marco Aurélio? Eu me lembro que logo quando eu cheguei à Assembleia, houve a votação de um projeto para tirar o teor alcoólico do biotônico Fontoura. O biotônico Fontoura era dado a crianças. E havia um teor alcoólico. Eu, como mãe, por exemplo, a gente não lê bula, não lê fortificante. Eu tomei biotônico Fontoura. Eu tomei eu nunca soube com ovo de pata. Né? Minha mãe misturava com ovo de pata para ficar forte, então eu cresci bastante. Mas você tinha um teor alcoólico que foi descoberto por um parlamentar, foi aprovado na Assembleia Legislativa e levou à discussão nacionalmente, porque o biotônico não era um produto só vendido no estado de São Paulo. Existem outras iniciativas, deputado Marco Aurélio, que a gente vê, como o deputado Giripone colocou, que infelizmente são iniciativas simples e que são vetadas e que poderiam surtir um efeito extremamente positivo, de alerta. A pessoa, quando ouve, ela acaba se condicionando, né, a ter um comportamento positivo. Isso fica ruim, né? Bom, primeiro quero registrar que eu tive a alegria de votar favoravelmente ao projeto de deputado e quero parabenizá-lo. Agradecer. Porque o que acontece? Esse é o tipo da lei que a gente faz e vai produzir efeitos lá na frente. Exatamente. Porque o que tem por trás dessa lei? É a vontade de se gerar uma nova cultura. Vou dar um exemplo. Hoje se fala de cigarro e tal, mas se a gente puxar uns 10 anos atrás, acho que fumar era até elegante, né? Charmoso. Charmoso, né? Era. Quando você fala que não fumo, não era gosto, sinônimo né? de status. Nossa. Hoje você fumar, a pessoa, nossa, você não quer ir lá fora e tal. Por quê? Porque houve um tempo de maturação, de uma nova consciência, uma nova cultura. Sim. Né? Há uns 10 anos atrás, você andar na cidade de carro e colocar o cinto, mas que frescura que é essa? Pôr cinto no carro. Era chato, né? Hoje, dificilmente alguém enquanto dentro do carro não põe o cinto. Então nós vamos ter que buscar essa linha também da cultura da questão do álcool. Né? Não é elegante você ficar alcoolizado, não é elegante você sair fora do seu controle, não é elegante tudo que se faz quando a pessoa está alcoolizada. Aliás, é extremamente deselegante, mas é injusto até com a própria pessoa, porque às vezes uma pessoa boníssima, espetacular, ótima, um gentleman, quando bebe fica uma pessoa insuportável, violenta. Não é justo com você. Claro. Para que fazer isso, né? E com a sua saúde, né? A gente tem que colocar isso aqui, ó, mais de 200 doenças. Só que diferentemente do cigarro, o cigarro tende a causar mais problemas para quem fuma. O álcool causa problema para quem bebe e também no seu entorno. E porque, tem a coisa de aliar também. Muita gente que fuma acaba bebendo. E vice-versa. Aí já é pior ainda, né? Mas assim, Exatamente. o álcool dá problema familiar, dá problema no trânsito, né? Quer dizer, então a questão é conscientização. Quantos acidentes, né? Por ingestão de bebida alcoólica. E aí vai, né? Quer dizer, vítima, quer dizer... E aí também, deputado, às vezes uma pessoa está andando numa estrada, sobra, não tem nada problema nenhum, e vem um outro alcoolizado e causa problema na família dele. Quer dizer, veja, por isso que o álcool ele dá uma consequência maior do que o fumo. Na verdade, o álcool, eu vi uma matéria, acho que foi o doutor Arnaldo Laranjeira,
Ele disse que o álcool é a droga que afeta a sociedade, independente de você consumir ou não, que é isso que o senhor colocou bem, né? A pessoa alcoolizada acaba atingindo outras pessoas que nem consomem, né, o álcool. Vamos rapidinho para a manchete do número 4, a Comissão de Saúde quer política pública para doenças raras. Vamos lá. A Comissão de Saúde, presidida pela deputada Thelma de Souza, aprovou o encaminhamento de uma moção de autoria da própria comissão, apelando ao governador para que seja implantada no estado uma política de atenção integral às pessoas com doenças raras no âmbito do SUS, de acordo com os princípios, diretrizes e competências que foram regulamentados por uma portaria do Ministério da Saúde. O conteúdo da política pública é também base do PL 648 de 2011, que foi aprovado pela Assembleia, mas vetado pelo governador por vício de origem, que eu acho que é um PL do deputado Edinho Silva, se eu não me engano, do PT, que criou essa política de doenças raras e, com certeza, o governo já tem um modelo aí para implantar, deputado Giriboni. Me chamou a atenção, eu tive a oportunidade de debater esse projeto, a quantidade de doenças raras, o desconhecimento das pessoas, a falta de informação, a falta de acesso a medicamentos e até essa informação de que existem medicamentos para determinadas doenças. Então, falta exatamente, vamos dizer assim, centros de referência, mais informação. O senhor acredita na possibilidade do governo implantar um atendimento como esse? Eu acho que o papel da Assembleia é exatamente discutir as questões que afetam a vida das pessoas e a forma que pode melhorar. Lógico que tem a questão da constitucionalidade. Eu me lembro, no mandato passado, quando foi aprovado um projeto de minha autoria que aumentou de 4 para 6 meses a licença maternidade de todo o funcionalismo público do Estado de São Paulo. Havia um vício de origem, havia uma falta, uma constitucionalidade. Então eu me lembro, falei, olha, vamos discutir o mérito, depois a gente vê como resolver. E aí, conversando com então o governador Serra, o governador apresentou o senador Alísio, né? Ele concordou com o mérito, vetou e mandou de volta o mesmo projeto e a Assembleia votou novamente. Então, aconteceu isso com o IPVA também, o parcelamento do IPVA lá, do ex-deputado Jonathan E virou lei. Então, eu acho que esse é o papel da Assembleia, discutir, focar e depois a questão jurídica, constitucionalidade, pode ser resolvida num entendimento entre os dois poderes. Eu acho interessante a autoria conjunta, deputado Marco Aurélio. Acho que se toda a comissão fizesse isso, seria um número maior de deputados envolvidos, né, na luta pela aprovação dessas propostas. Eu quero parabenizar a comissão, é presidida pela deputada Thelma de Souza, do PT, mas agora a comissão, toda a comissão aqui na casa, ela é pluripartidária. Sim. Você tem deputados de todos os partidos na comissão, né? Eu sou da Comissão de Direitos Humanos, nós temos lá também, aliás, estamos juntos na CPI do Trabalho Escravo, né? Então, todas as comissões têm deputados de todos os partidos. E essa comissão de saúde está de parabéns, né? Porque ela provoca a discussão. Né? Quer dizer, discutir o assunto, colocou, porque é que tá negócio, na questão da saúde, né? Quando a gente fala de doença rara, a saúde é um ponto que não adianta você falar assim que, olha, mas atingiu só tantos por cento da população, porque não adianta, porque cada caso, para ela, é 100%. Né? Quer dizer, então... E ela paga, né? Exatamente. Ela depende da saúde pública. Então, qual que é o princípio do SUS? É atendimento universalizado, né? Então, quem sabe através dessa moção, essa reflexão, a gente possa ter um avanço e, quem sabe, o Estado de São Paulo dá um exemplo para o Brasil, né? Porque, de fato, quem tem na família alguém vítima de doença rara sofre, é uma angústia profunda, não somente pela doença, como também psicológico, por não saber o que vai acontecer amanhã. Eu quero agradecer, deputado Marco Aurélio, do PT, deputado Edson Giriboni, do PV, quero agradecer a você. Manchetes Online vai ficando por aqui, nós temos um encontro no próximo programa. Um grande abraço e até lá.